Bom, vamos continuar estudando o algoritmo da abscissão e depois de construir essa versão recursiva da abscissão, nós podemos construir uma versão iterativa, né, trocando a chamada recursiva da abscissão por um while. Isso também serve como uma espécie de revisão de programação, né, como é que você transforma uma coisa recursiva em iterativa. Algumas pessoas podem se sentir mais à vontade com uma ou outra formulação. Então, vou começar copiando o código mesmo, né, dessas duas caixas, e trocar a obsessão recursiva por iterativa. Vou mudar também aqui a definição de obsessão para obsessão iterativa. Mas o protocolo de chamada da função é o mesmo, certo? Nós vamos usar o mesmo espírito. E o que vai mudar é como que a gente vai fazer as contas. Mas, de certa forma, a gente começava com o M e tinha o teste. E quando a gente transforma uma coisa recursiva numa iterativa, em geral, o teste vira um while ao contrário, certo? Porque aqui a gente fazia o teste para parar e retornar da recursão. Agora a gente vai fazer o teste para continuar fazendo contas. Então, esse teste acaba ficando ao contrário. Enquanto o tamanho do intervalo for maior ou igual que a tolerância, a gente tem que continuar dividir o intervalo em 2. Então, dividir o intervalo em 2 e continuar o intervalo certo. Então, isso continua. Ainda temos que testar o sinal do f de m. E aí, o que acontece? Então, tudo isso daqui, né, vai para dentro do while. E o que acontece quando a gente dividir o intervalo em 2? A gente vai ter o f de m vezes f de a. E aqui, se o f de m vezes f de a tem o menor que zero, o intervalo, que era AB, tem que virar AM. Certo? Então, basta a gente fazer B igual a M. Porque quando a gente fizer B igual a M e terminar o while, né, a gente vai fazer B igual a M e voltar para cá para cima. Certo? Então, quando a gente voltar para cá, desse if, a gente vai ter dividido o intervalo por 2. E como o B agora virou o M, a gente tem um intervalo um pouquinho menor. E se não é isso? A mesma coisa, o que a gente tem que fazer é o A virar o M, para a gente poder sair no intervalo AB para o intervalo MB, certo? Quando a gente voltar para o while, na próxima iteração do while, o A vai ser o M. Só que faltou calcular o ponto. Assim, calculando o ponto médio aqui fora, a gente está calculando uma vez só, né? Então isso também não está funcionando direito. A gente talvez tenha que calcular o ponto médio antes, certo? Esse M, que é o ponto médio, vai dividir o intervalo em 2. E aí, quando a gente faz esse if, a gente testa se o intervalo vai continuar com o intervalo da esquerda ou da direita, certo? E aí, quando a gente voltar nesse while, perceba que como a gente mudou o B ou o A, na próxima vez que a gente testar o valor absoluto de B menos A, a gente vai estar testando outra coisa. A gente vai estar testando outras variáveis, certo? E aí, a cada iteração, a gente calcula o ponto médio. O ponto médio também tem que ser novo a cada iteração. A gente testa o sinal e vai indo. E aí, quando finalmente o tamanho do B menos A for maior ou igual do que a tolerância, acabou, não é isso? O intervalo está pequeno o suficiente, a gente pode retornar o ponto médio do intervalo. E o ponto médio do intervalo é o ponto médio de B menos A. E aqui eu vou botar A mais B sobre 2. Certo? Então, nesse caso, a gente retorna o ponto médio e faz as mesmas coisas. Então, só para a gente ver, né? Eu vou rodar essa definição. E deixa eu rodar a definição da abscissão também. Então, ali apareceu um 2. Só que é uma coisa meio perigosa do Jupyter Notebook, né? Que tem a ordem que você executou fica gravada. Então, nem sempre a ordem é a ordem de cima para baixo, o que pode ser muito contraintuitivo para as pessoas, certo?
E aqui a gente vai fazer os testes, então deixa eu botar uma caixa aqui de testes, só para a gente separar e organizar um pouco o nosso código. Definir a f, fazer a bisseção da f. E o Alt 3 ao quadrado deu errado, tá vendo? Porque o Alt 3 não tem Alt 3. Então, esse Alt, por mais que ele seja útil, ele não é uma coisa muito boa de você guardar durante muito tempo. Ele é bom para um testezinho rápido, mas quando você for fazer um notebook de verdade que você queira guardar, é bom você dar nome às coisas. Então, aqui a gente podia ter chamado de R e botado o R. Qual é a vantagem? Você deu um nome e você vai ver o resultado, e o resultado vai sair mais ou menos igual. Então aqui você bota, sai o R, e você faz R ao quadrado, deu 2. E agora o que é bom é que você pode copiar essas duas caixas. Aqui eu selecionei as duas caixas com X, apertei C para copiar, e vou apertar V para colar. Então você vê que ele cola inclusive com o mesmo número, certo? Só que agora eu vou fazer a bisseção iterativa. Então ele vai achar um número e, na verdade, ele achou o mesmo número que da outra vez. Então, é bastante feliz para a gente, certo? A gente está vendo os dois algoritmos, eles estão funcionando exatamente igual. Então, é claro que eles estão funcionando exatamente igual em um caso. É bom a gente verificar que eles estão funcionando igual em todos os casos. Então, deixa eu fazer R da bisseção e calcular com mais tolerância R ao quadrado, certo? Esse daqui era um resultado que a gente já conhecia. Eu vou copiar esse daqui, fazer um paste, rodar a bisseção iterativa. Deu o mesmo resultado, deu o mesmo resultado. Então, aqui a gente vê, né, que essas duas implementações da bisseção, tanto a iterativa quanto a recursiva, estão fazendo exatamente a mesma coisa. E uma das razões de elas estarem fazendo a mesma coisa é que eu basicamente comecei a bisseção iterativa a partir da recursiva. Então eu fui transformando a recursiva numa iterativa de um jeito que preservava o que ela estava funcionando. Então, se eu não tinha certeza que a bisseção estava funcionando, isso pode ser meio perigoso. Mas como eu já tinha uma certa confiança de que estava dando certo, pelo menos estava calculando raiz de 2 direito, eu também tenho uma boa confiança nessa bisseção iterativa. Então, essa bisseção ela tem uma coisa a mais, então eu acho que vale a pena botar aqui uma observação, né? O significado de AB, né, que é o intervalo AB, muda dentro do while. Certo? E deixa eu botar o while entre esses backticks aqui. Então, quando a gente está rodando o while, o B vira M ou A vira M, o significado do intervalo, o intervalo vai diminuindo dentro do while. Enquanto que na recursiva, o AB ele aparece uma vez. E o significado do AB ele não muda dentro do while. Ele muda cada vez que você chama a função. Você vai ter um novo AB porque você está chamando a função com argumentos diferentes. Então, isso é uma coisa um pouco importante da gente lembrar, né, que é uma questão de estado, né, quem são as suas variáveis, qual é o significado das variáveis. É sempre importante a gente ter o significado correto das variáveis para a gente pensar como que elas se traduzem, né, dentro dos programas. Então, no caso da recursão, o significado muda quando você chama a função recursiva e você passa argumentos diferentes. Então, o significado dentro da chamada da função é sempre a mesma, mas de uma chamada para a próxima tem uma mudança de significado, enquanto que na versão iterativa, o significado das variáveis muda dentro da função, porque ele vai mudar dentro do while. Então, isso é uma primeira coisa para a gente prestar atenção na diferença entre recursivo e iterativo. A gente vai ver isso de novo no método de Newton, que dá para fazer a mesma coisa recursiva ou iterativa. E, na verdade, vários dos algoritmos que a gente vai ver também podem funcionar assim. Ok? Então, isso encerra a parte, digamos assim, mais fixa sobre a bisseção. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre algumas outras técnicas de programação nesse último vídeo. E depois vamos deixar vocês olharem a lista de exercícios dessa semana. É isso, gente. Qualquer dúvida, a gente se encontra para
na terça-feira para conversar sobre isso. Abraço.